Lula passou o ano de 2023 falando que em 2024 seria a colheita. 2023 eles iriam plantar, em 2024 seria a colheita. Parece que não conseguiram colher muita coisa, mas agora ele disse que em 2025, aí sim, não só será a colheita, mas o grosso vai entrar. Vai colher o seu dinheiro. Parece que ele não estava mentindo. O que nós estamos vendo, o aumento dos preços em tudo que você possa imaginar. Todos os itens básicos de uma cesta básica, tudo que você coloca na mesa de alimentação do povo brasileiro, tudo está aumentando. Então, Verdade. eu acho que o que ele quis dizer com a colheita é que ele vai colher mais dinheiro do povo brasileiro. Dá uma olhada só nessa notícia daqui. Vamos ver. Essa eu vou ficar por último, tá? Dá uma olhada nessa notícia que saiu hoje. Medicamentos tiveram alta de até 359% no preço. Cara, isso é pior que a Venezuela. Que isso? Nem a Argentina. Em um ano. Sabe o que quer dizer? Para você entender o que é 359%, é subir 3,5 vezes o preço dos remédios. Quais remédios? Vou dar um exemplo para você. Um remédio muito usado. Paracetamol. Mais do que duplicou o preço do paracetamol. Tadalafila triplicou. Esse aumento por quê? Impostos, mais tributos, a reforma tributária para sustentar esse governo que precisa colocar janja para viajar pelo mundo. Tudo bem, mas vamos supor que você não é uma pessoa que fica muito doente. Se bem que quem está doente precisa muito desses remédios. Sim. Vamos supor que você não fica uma pessoa muito doente, mas você precisa se locomover. Olha o preço que está o combustível. Combustíveis ficaram mais caros a partir de 1º de fevereiro. Presente de carnaval, talvez, né? O que acontece? Reajustes do ICMS será aplicado em todos os estados do Brasil. Vai subir 10% o litro 10 centavos o litro do etanol e 6 centavos do biodiesel e diesel. Sabe o que isso quer dizer? Vou te explicar. Aumentou o dólar, aumenta o combustível, aumenta o transporte dos produtos para chegar até a prateleira do supermercado, vai aumentar o preço de tudo. Mais, Gustavo, mais. O café, o arroz, o vinagre, o óleo, o feijão, a picanha, vai tudo ficar mais caro. Sabe por quê? Porque o governo Lula insistiu em não aumentar o preço de acordo com o mercado internacional e agora vai vir uma lapada de uma vez só. E para piorar, a cereja do bolo. Lembra que o Lula colocou o galípolo do Banco Central para poder dar aquela controle e não aumentar mais os juros? Sim. A promessa será cumprida. Sem surpresas, Selic deve subir para 13,25%. E todo mundo já fala que até o final deste ano ela estará a 15%. Meus amigos, ela vai ficar mais alta que durante a pandemia. Isso é um indexador do custo Brasil. Quanto mais alto, o que quer dizer isso daí? Quer dizer que o custo Brasil está ficando cada vez mais alto, então os juros têm que subir. Subindo o dólar, subindo juros, subindo combustível, subindo alimentos, subindo remédio. Tudo que o Lula falou que ia fazer, ele está fazendo ao contrário. Nós tentávamos avisar isso durante as eleições, fomos censurados, colocados em inquérito, né? Estamos sendo multados. Falamos que ele ia ajudar o Maduro, falamos que ele ia ficar do lado do narco-ditador, que estava com apoio de terroristas internacionais, que ia passar vexame no Brasil internacionalmente. Bom, nos censuraram. Resultado foi colocado na presidência. E resultado final disso tudo, o custo de vida do brasileiro está cada vez mais caro. E todo mundo que entende o mínimo de economia está falando a mesma coisa. Esse vai ser um ano terrível para o Brasil. O custo, a inflação vai ficar absurdo, o investimento está indo embora. O Brasil acabou de deixar de fazer parte dos 10 principais países de investimento no mundo, com o Bolsonaro chegou a ficar em segundo lugar. Durante o governo Bolsonaro, nós chegamos a ficar em segundo lugar em países que mais recebiam investimento internacional. Agora, nós saímos da lista dos 10. Olha que loucura. Nós saímos da lista dos 10 principais países. Parabéns. Parabéns a todos vocês que trabalharam para fazer um L bem feito. Né? Olha isso aqui. Eu achei interessante também. Farmácia Popular é o programa mais atingido por corte de gastos do governo Lula. Está cortando na saúde, está cortando na farmácia popular, tirou o imposto de renda de pessoas que têm doenças, anencefalia, do câncer, foi mesmo. Autismo, justamente daquelas pessoas que mais precisam. Acho que mais precisa mesmo. Como que a imprensa ainda consegue convencer uma parcela de, retardados a apoiar esse governo, eu não sei. Tem gente que defende. E aí, desesperado porque não tem onde arrumar dinheiro, tentou taxar a população através da mobilização do Pix. E diga uma coisa, durante 15 dias,
essa portaria, essa normativa foi válida, ela estava vigente. Então, nesses 15 dias, sim, a Receita Federal pode ter analisado milhões de brasileiros, a movimentação de milhões de brasileiros, e pode aparecer na sua casa ainda uma multa da Receita Federal. Que isso? Nesses 15 dias, tudo que eles identificaram, eles poderiam usar a normativa. Vocês sabiam disso? Que vai poder ser taxado esses 15 dias que ficou em vigor? Bota aqui no comentário. Para dar multas. Justamente eles tiveram acesso, nesses 15 dias, às suas movimentações nos bancos digitais, nas suas transações do Pix. Então, milhões de brasileiros serão multados. Só por causa desses 15 dias. Tudo para sustentar as viagens da Janja, para sustentar os 52 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, o que é curioso. Bolsa Família que deveria ser dado apenas para pessoas da extrema miséria. Quer dizer que no Brasil tem 52 milhões de pessoas da extrema miséria, na extrema pobreza. Prepare-se, pessoal. Prepare-se, o seu bolso esse ano vai ser um dos piores. Vocês vão entender. Com o governo Lula, vocês vão ter saudade de como estava a economia no período da pandemia. E ele continuou falando, vamos ver. E agora é porque o governo está no modo desespero. E não é força de expressão, não é sensacionalismo. Eles estão no modo desespero. E um governo desesperado, é aí que eles começam a tomar atitudes verdadeiramente irracionais e falar frases que são capazes de destruir o mercado, sendo obrigado muitas vezes a voltar atrás. Falar coisas como taxar as pessoas usando o monitoramento da Receita Federal, da Fazenda, trocar a laranja por outra fruta porque a laranja está cara. Então, assim, é um governo que está no total e mais absoluto desespero. É verdade. Porque eles fazem pesquisas semanais, pesquisas verdadeiras para eles entenderem como é que está a opinião pública em relação ao governo. E eu vou te falar uma coisa, o Lula está inelegível. Do ponto de vista, ele está impossível de ser eleito, mas não por uma decisão dos amigos dele no TSE ou no STF. O povo está revoltado. Uma coisa que não para mais. Se você liga o celular, entra em qualquer rede social, minutos você começa a ver vídeos de pessoas revoltadas e arrependidas de terem votado no Lula. Você vê que na maioria das vezes são pessoas pobres, pessoas humildes, que votaram nele acreditando nas promessas da picanha, na promessa da cervejinha no final de semana, de viajar de avião, e agora não tem nem comida na mesa, não consegue encher mais o carrinho do supermercado. E aí o resultado... E tem muita gente arrependida, isso é verdade. Agora chegou. Principalmente depois desse escândalo do Pix, onde ficou claro qual é a intenção desse governo, que eles querem arrancar cada vez mais o nosso dinheiro, empobrecer cada vez mais a população. Depois disso tudo, despencou. Eu vou mostrar para vocês um estado em particular, tá? Para vocês entenderem, do Nordeste. Vamos ver. Esse estado aqui, ó, Piauí, segundo turno, 2022. Lula teve 76,86% dos votos, Bolsonaro teve 23,14%. Olha só, foi uma das maiores diferenças entre Lula e Bolsonaro. 76% Lula teve, 23% teve o Bolsonaro. 23. Nordeste. Saiu uma pesquisa ontem, do Paraná Pesquisas, de como que está a situação em Piauí hoje. Olha Piauí. Bolsonaro 32,9%. E Lula com 52,7%. Você está achando que isso aqui é simplesmente surreal? Mostrei aqui. Mais uma vez, ó, vou pegar aqui para vocês, colocar do lado a lado. Aqui, ó, cadê? Eu não quero colocar porcentagem, rapaz. Cadê a porcentagem? 32 ali embaixo, tá vendo? Só vou mostrar a porcentagem para vocês. Olha lá. Aqui, ó, lado a lado. O Lula caiu de 76,8% para 52%. E 52, Bolsonaro foi de 23 para 32. Isso aqui nunca aconteceu antes. Né? A diferença nunca foi tão pequena no Piauí em relação a Bolsonaro e Lula. Vamos lá, continuando. Vamos dar uma olhada aqui, ó, aprovação do governo. A aprovação do governo desaba após o monitoramento do Pix. E Lula perde apoio entre os mais pobres e eleitores do Nordeste. Olha onde ele perdeu a principal parte dos seus votos. Mais pobres, menos escolarizados e moradores do Nordeste. Até o Nordeste. A diferença, o Lula caiu no Brasil inteiro 10 pontos. Aqui, fala, onde é que eu li isso aqui? Houve uma queda de 10 pontos percentuais. Não é nessa matéria não. Lula caiu 10 pontos. Vamos lá, vamos pegar isso aqui, ó. Aprovação ao governo cai 10 pontos entre católicos. Aqui foi 12 pontos no nacional. Entre católicos nos 2 anos. Olha a matéria.
Os católicos estavam com 62% de aprovação, 31 rejeição. Olha como é que está agora. Já está indo para o rumo do empate. 52 aprovam, 40 desaprovam. E os evangélicos? Deus. 56 desaprovava, 31 aprovava. Agora, 63 desaprova, 29 aprovam. Até o Lula derreteu. Escuta o que eu estou te falando. Lula está inelegível. Falta 1 ano e meio, menos de 1 ano. Só tem mais 1 ano para começar a campanha oficialmente, né? Que é o ano eleitoral. Lula está inelegível. Não há política que ele possa fazer. O buraco está tão profundo que, mesmo que seja implementado agora, consiga salvar a economia. E vai piorar. A tendência, que é o que todos falam, a tendência é piorar cada vez mais o custo de vida do brasileiro, que ficar cada vez mais alto. E eles vão vir de novo com o mesmo remédio, que é aumentar tributos, mais impostos e cada vez mais complicando a vida do trabalhador. Eu disse há um tempo atrás, Deus faz as coisas do caminho certo, escreve certo em linhas tortas. Talvez passar por um governo Lula é justamente o que o Brasil precisava para aprender de uma vez por todas. Não vai ter Globo, não vai ter lacradores, não vai ter manifestação, não tem nada, não vai ter Chico Buarque cantando, que vai conseguir fazer a população acreditar no Lula ou na esquerda novamente. Em 2026 o Brasil voltará a ser nosso. Escuta o que eu estou te falando. O Brasil voltará a ser nosso, o Senado será nosso, nós faremos as mudanças necessárias. Vamos lutar pelo impeachment do Alexandre de Moraes, só que com o Senado com 60 pessoas de direita. Realmente, esses pilantras vagabundos que tem hoje não, que se elegem falando de direita, chega lá, não fazem o que deveria ser feito. Eu estou com esperança, esse ano está mostrando que vai ser um ano muito bom, ainda nem começou a reação Trump-Brasil ainda, hein? Quando começar, aí você pode preparar. Então, tenha esperança, excelente final de semana para todo o Brasil. Um abraço. Muito bom. O Gaia é fera demais, né? Vamos ver a pesquisa Quaest aqui. Agora sobre a pesquisa Quaest, que mostrou uma aprovação do Lula bastante complicada, tá? E lembra, é uma pesquisa Quaest. Essa pesquisa ela já é tendenciosa a favor do Lula. Sempre erra para ajudar o Lula. E agora, mesmo agora, João, nós não conseguimos nem ver como ajudar o Lula muito. Dá uma notícia realmente muito ruim agora, com a queda da aprovação dele, né? Eu tenho duas visões sobre isso. Das duas uma. Ou essa aprovação já vinha ruim nas pesquisas anteriores, mas a Quaest dava aquela maquiada, e aí chegaram à conclusão de que não está dando mais para segurar isso daí, ou então o resultado agora é muito pior mesmo, e mesmo com a maquiada, eles estão ainda dando negativo para o Lula. Vamos entender esse caso aqui, porque a situação é pior do que meramente ser o Lula desaprovado pela população. O Lula está sendo desaprovado exatamente pelos segmentos que votaram no Lula, que aprovaram o Lula. Onde o Lula ia bem, ele não vai mais. Mulheres, jovens, Nordeste, pobres, todo mundo, ninguém quer mais o Lula. Essa notícia foi sugerida por Burocrata Libertário, Seu Geraldo Engorda das Estagiárias e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa da Quaest mostra que será difícil recuperar a aprovação do Lula. Por quê? Exatamente porque a queda dele foi tão ampla em todos os setores, inclusive entre as pessoas que gostavam do Lula antes, que apoiavam o Lula antes, né? O Lauro Jardim vem aqui com um papo de que não, que o Lula trocou o marqueteiro para botar o Sidônio Palmeira, que bom que ele fez isso, porque isso é um passo na direção correta e coisa e tal. Eu já falei para vocês que eu acho que, sem dúvida alguma, o Sidônio pode melhorar a comunicação do Lula é muito ruim, sim, mas o principal problema do Lula não é a comunicação, o principal problema do Lula é o produto, né? O produto é ruim, o Lula em si é muito ruim. E isso deixa muito claro na questão da inflação, que o Lula tá perdido, batendo cabeça, não sabe o que fazer para conter o preço dos alimentos. Eles veem nessa pesquisa aqui que um problema que aponta aqui, cara, é coisa que a gente já falava. A gente já falava isso antes, que olha só, a inflação, o aumento do preço dos alimentos é uma coisa que machuca o Lula. Não adianta ficar nesse negócio, que a gente tem que achar a linguagem correta na internet, não sei o que lá. Porra nenhuma, amigo, tem que trabalhar, fazer a coisa certa, parar de gastar dinheiro, parar de dar dinheiro pra corrupto, pô. Enquanto o Lula ficar nessa de ajudar os cupincha dele, ajudar os corruptos amigos dele, ele vai foder o Brasil, vai todo mundo ficar contra ele, né? Aqui, ó, pela primeira vez nesse terceiro mandato, a desaprovação do Lula é numericamente maior que a aprovação. 47 desaprovam, 47 desaprovam. Nota que, em tese, isso daqui está dentro da margem de erro, tá? A margem de erro de 2 pontos percentuais. Mas é o que eu falo para vocês. Para a Quaest tá dando esses números, meu amigo, é porque a situação deve estar muito pior do que isso, mas muito pior mesmo, né? Aqui, a pesquisa foi feita nos dias 4 e 9 de dezembro. Na pesquisa feita em 4 e 9 de dezembro, a aprovação era 52 e desaprovação 47. Então, estava até fora da margem de erro. Para a margem de erro é 2 pontos percentuais. Em agosto de 2023, ele teve a melhor marca. O trabalho era aprovado por 60% dos brasileiros e reprovado por 35%. Aqui, ó, a avaliação negativa do governo superou a positiva também pela primeira vez em 2 anos, né? Então, enfim, tudo ruim. Mas o que ele coloca aqui é que, pela primeira vez, essa corrosão de números do Lula atinge o público que mais vota no Lula, que são mulheres, pessoas pobres e o pessoal do Nordeste. É o principal eleitorado do Lula. Então, aqui, ó, pela primeira vez, desde fevereiro de 2023, mais mulheres avaliam negativamente o governo do que positivamente. 36% das mulheres acharam o governo Lula ruim, enquanto 33% acharam positivo. Ou seja, as mulheres estão abandonando o Lula. Aqui, ó, é bom lembrar que as mulheres sempre foram um segmento que segurava a popularidade desse governo. E por que as mulheres não estão segurando mais a popularidade desse governo? Porque
o que fazia as mulheres irem muito pro governo Lula era justamente a quantidade de propaganda negativa contra o Bolsonaro. Ah, que o Bolsonaro é misógino, o Bolsonaro é racista, o Bolsonaro é homofóbico, o Bolsonaro é isso. O que tá acontecendo? Passando o tempo, né, essa coisa toda, o pessoal começa a ver que, pô, cadê? Não tem nada aí, não tem problema nenhum nisso daí, né? Morre o medo do Bolsonaro, e aí quando a pessoa começa a olhar objetivamente o governo Lula, vê que o governo Lula é uma bosta. Não fizeram muito pior. Antes tivesse, né? É o que todo mundo fala, né? Pô, quero voltar pro ódio, porque o amor tá caro demais, pô. Amor saiu muito caro, vamos voltar pro ódio, que no ódio tudo bem, deixa a pessoa odiando as coisas, aí não tem problema não. Aqui, ó. Entre os homens, desde maio de 2024, o resultado negativo já ultrapassava o positivo. Nas pesquisas agora, no entanto, que se vê um recorde de menções negativas de 41% e apenas 28% disseram enxergar positivamente o governo. Ou seja, entre os homens, o Lula já está muito mal no final das contas, né? Outros recortes da pesquisa, é fácil perceber outros pontos fracos do Lula. Os evangélicos, por exemplo, isso eu estava falando, né? O Lula falando que não, que vamos priorizar os evangélicos, que vamos trazer o Otônio de Paula para falar com a gente, e vamos favorecer os evangélicos, e que vamos falar. Agora, cada 3 palavras do Lula, uma é Deus, e graças a Deus, e não sei o que lá, e escrito na Bíblia, e versículo XYZ, não sei o que lá. Mas é o que eu falo para vocês, o Lula está sendo um idiota, achando que o problema é de comunicação, né? Que se eu falar a linguagem dos evangélicos, os evangélicos vão me ouvir. Não, porra, os evangélicos estão acostumados a perceber idiota querendo se passar por evangélico à distância, né? Então eles sabem, eles percebem a falsidade do Lula. O Lula é o contrário, né? Ele está tentando emular um evangélico, tentando falar a linguagem dele. Não é isso. Tem que agir dessa forma. E o Lula não consegue, porque o Lula é radicalmente contrário a isso, né? Então, tá falando aqui que toda essa onda do Lula conquistar os evangélicos e coisa e tal. Lembra que eu falei pra vocês? Não, que o Lula traçou estratégia por causa do Eduardo Paes, porque o Eduardo Paes conseguiu a eleição no Rio de Janeiro e é amigo do Lula e não sei o que lá, e o Lula vai usar a mesma estratégia dele de conquistar os evangélicos. Eu já falei pra vocês, o Eduardo Paes é um idiota. Acho um absurdo os evangélicos terem votado no Eduardo Paes, mas essa ligação do Eduardo Paes com os evangélicos no Rio de Janeiro é antiga, tá? Não é coisa nova, né? Já tem ligação com os evangélicos há muito tempo. É diferente do Lula. O Lula nunca teve ligação com o evangélico. O Lula agora percebeu que precisa falar a língua dos evangélicos, não sei o que lá, corre atrás disso, mas fica artificial. O Lula não tem essa ligação que o Eduardo Paes tem, né? Então, eu avisei isso. Não vai funcionar. Essa estratégia do Lula de tentar se aproximar dos evangélicos não vai funcionar. E não funcionou.